Olá, nós estamos no laccursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar na aula de hoje sobre serviços públicos, aula número 2 de serviços públicos, dando continuidade a um assunto extremamente relevante e importante no direito administrativo. Beleza? Sussa, tranquilos? Hoje a gente vai falar sobre a distribuição dos serviços públicos, exatamente como é que funciona a distribuição dos serviços públicos, como é que funciona a repartição dos serviços públicos, o que a União faz, o que o Estado faz, o que o município faz, o que o DF faz, né? E agora a gente começa a conversa exatamente sobre esse ponto, que é uma matéria extremamente vinculada ao direito constitucional. Vamos lá? Olha só, distribuição dos serviços públicos. A distribuição de serviços públicos segue regra constitucional de distribuição de competências. Esse modelo de distribuição de competências constitucionais, ele está previsto no artigo 24 ao artigo 30 da Constituição da República. Na verdade, do artigo 20 ao 24, do artigo 20 ao 24 e também lá no artigo 30 da Constituição da República, que a gente acaba trabalhando justamente aqui, ó, do 20 ao 24 até o artigo 30, todos da Constituição Federal de 1988. Ali, nesses artigos, a gente acaba conversando, ou melhor, acaba conhecendo justamente o que cada ente da federação pode fazer, tem o direito de fazer, do ponto de vista do executivo, do ponto de vista do legislativo. São artigos extremamente importantes. Divisão de competência é uma matéria extremamente importante no direito constitucional e ele tem repercussão relevante no direito administrativo. A repercussão da divisão de competências lá da matéria constitucional, aqui no direito administrativo, bate justamente em cima da questão distribuição de serviços públicos. Existem serviços públicos que só a União vai fazer. Por quê? Porque lá na Constituição, a Constituição deu à União o direito ou o poder, dever de executar determinada atividade. Então, por isso que não adianta a gente querer fugir do artigo 24, do 20 ao 24 da Constituição, a gente vai ter que encará-lo para poder conversar sobre distribuição de serviços públicos no Brasil. A Constituição Federal estabelece a repartição de competências executivas, legislativas e judiciárias. Aqui é importante dar um lembrete, que é o seguinte: apesar de eu ter colocado que a Constituição Federal estabelece a repartição de competências executivas, legislativas e judiciárias, o que interessa para nós hoje, nesse momento, é do artigo 20 ao 24 e depois no artigo 30, e nós vamos estar falando de competências executivas. Sim, competências executivas, porque são com essas competências executivas que nós teremos a execução de serviços públicos, execução de serviços públicos. Maravilha? Sussa, tranquilos? São as competências executivas que vão delimitar para a gente o responsável pela execução de determinado serviço público. Já te pergunto, você sabe quem é responsável pela execução do serviço público de fornecimento de água tratada na sua cidade? É a União? É o Estado? É o município? É o DF? E aí? Será que isso é atividade vinculada ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário? É essa aula de hoje que a gente define e mata essa charada. Tudo bem que o exemplo é um pouco juninho, né? Todo mundo sabe que o serviço de manutenção de água fica a cargo do Executivo, é um serviço de titularidade do Poder Executivo. Mas aí, Poder Executivo Municipal? Estadual ou federal? Aí já começa a ficar um pouquinho diferente, né? Já começa a complicar um pouco. Nem todo mundo estudou bacaninha para saber isso. E o teu concorrente muitas vezes não sabe, vamos torcer que ele não saiba, mas você vai saber, tá bom? É o executivo municipal, tá beleza? Em alguns lugares é o executivo estadual. Sim, alguns estados ainda mantêm-se com o executivo estadual a distribuição de água, mas em outros não. Eu vou te dar um exemplo aí do estado de Goiás, é a Saneago, é uma empresa estadual, ela que continua fazendo a distribuição de água. Mas já há algum tempo atrás isso poderia ter sido distribuído para todos os municípios. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. No tocante às executivas, a divisão implica na distribuição da titularidade, competência para a realização dos serviços públicos. Então vamos lá, deixa eu conversar com vocês o seguinte. Deixa o Cabeça abrir uma tela branca aqui, que o Cabeça não abriu ainda, né? Para variar, que absurdo. Olha só.
Quando a gente fala na divisão de competência, a Constituição ela faz a divisão de competência das titularidades. Então, olha só, divisão de competências constitucionais. Olha só que maravilha. Divisão de competências constitucionais. Tudo bem? Então tá, nessa divisão de competências constitucionais, eu estou distribuindo, eu, Constituição da República, estou distribuindo titularidades. Não é? Titularidades. Essas titularidades vão para quem? Para a União, que é a grande cliente da administração pública, da Constituição Federal, desculpem, para os estados e para o Distrito Federal. E também para os municípios. Não é? Nessa divisão de competências constitucionais, eu tenho competências executivas. Tá legal? Isso no 20 ao 24, mais o artigo 30, tá? Tenho competências executivas e competências legislativas. Ok? Beleza? Tranquilos? Sussa? Quando eu me refiro a titularidades, distribuindo titularidades para serviços públicos, eu vou justamente fazer distribuição de competências executivas. Competências executivas. Vou te dar um exemplo. Uma competência que foi distribuída para a União. Explorar sinal de rádio e TV. Explorar sinal de rádio e TV foi uma das competências constitucionais distribuídas à União. Então, olha só, a titularidade do serviço de exploração de sinal de rádio e TV compete à União. Por que a Constituição fez isso? Rádio e TV é um assunto de âmbito geral, que interessa a todo o país. Então, eu precisava de um ente responsável por toda essa estrutura de rádio e TV, que legislasse e executasse políticas públicas de comunicação social de forma nacional, de forma geral. Então, eu teria que deixar isso sob a responsabilidade da União. Ela é o ente federativo que detém condições, ou melhor, o ente político-administrativo que detém condições de fazer uma gerência, uma exploração, uma gestão, uma regulação ou regulamentação, como você bem quiser, de âmbito nacional. Por essa razão, nessa divisão de competências previstas do 20 ao 24, foi concedida uma competência executiva de explorar sinal de rádio e TV para a União. E essa competência pode ser exercida diretamente pela União ou indiretamente por um delegatário. Sim, aí é que entram as grandes empresas de televisão desse país. Nesse momento, o que nós tivemos? Eu distribuí a competência e, com ela, a titularidade do serviço público. Então, a gente tem um esquema que é o seguinte, eu tenho a distribuição da competência constitucional e, com isso, com essa distribuição da competência, já vai aí a distribuição da titularidade do serviço público. E isso é bacana você entender esse esqueminha, né? Então, olha só, eu tenho a distribuição da competência constitucional, tenho a distribuição da competência constitucional. Essa distribuição aqui tem um efeito. À medida que eu faço essa distribuição, um efeito super importante dela é a distribuição da titularidade do serviço público. E essa titularidade, ela pode ser dada para União, estados, DF ou municípios. O
Quem vai definir sempre isso é a Constituição. Se você quer saber quem é que é responsável pelo serviço de energia elétrica, de telefonia, de rádio, TV, de água, de esgoto, de lixo, enfim, o serviço público que for, se você quiser saber quem é o responsável, você tem que olhar para a divisão, distribuição de competência prevista na Constituição Federal. Essa divisão ou distribuição de competência da Constituição Federal, ela gera um efeito praticamente imediato. Qual que é o efeito? Junto com a distribuição da competência, você leva a distribuição da titularidade do serviço público, ou seja, eu sei quem é o titular para prestar o determinado serviço público. E aí eu tenho que fazer uma outra anotação, que é a seguinte: titularidade é diferente de execução do serviço público. Isso é extremamente importante a gente saber, porque a titularidade é o direito que determinado ente da República Federativa do Brasil possui de dispor sobre determinado serviço, né? Ele pode dizer o que ele acha melhor sobre aquele serviço, porque o serviço é dele, foi distribuído para ele. Pode ser que ele não entenda necessário, não se veja como executor, porque talvez isso exija uma estrutura que ele não está disposto a ter, enfim. E aí a gente encontra essa outra situação aqui, ó. A titularidade do serviço, ela é diferente, a titularidade do serviço é diferente do direito de executar o serviço. O direito de executar o serviço pode ser feito tanto pelo poder público, como pelo particular. Bacana, né? Então, isso é o lance da delegação, né, do delegatário. Olá, pessoal! Gostou da aula do professor? Grande professor. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da Fiocruz 2016? São 150 aulas. Aliás, são mais de 150 aulas. Então, acesse o nosso site, laconcurso.com.br, que tem o restante dessa aula e mais 100 aulas para vocês. Que sei, mais 150 aulas para vocês aí, por apenas 10 mensalidades de R$15. Aulas de extrema qualidade. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Aliás, você quer esse material dessa aula que você acabou de assistir, o material de apoio, vai lá no nosso site, faça o seu cadastro e baixe o material gratuitamente. Bacana, meus amigos? Forte abraço e espero você. Tchau, tchau.